Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Olá, tudo bem? São 10 horas e 34 minutos. Está começando mais um Cenário CBN 2020. Bem, nessa época, além de cuidados com a saúde, todos precisamos de informação de qualidade para enfrentar não só a doença, mas também os reflexos que ela provoca na vida das pessoas e, por que não, nos negócios. E os reflexos para a economia são inevitáveis. E qual o papel das cooperativas nesse contexto? Assunto que vamos conversar hoje com o nosso entrevistado Celso Regis, que é presidente do Sicredi MS e também da OCB MS. A OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Celso? Seja bem-vindo à CBN. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado. Falando em cooperativas, vamos falar sobre cooperativismo. Como que está sendo sentido, assimilado esse momento nas cooperativas aqui do estado? Pois é, como qualquer outra atividade ou qualquer modelo empresarial, né, as cooperativas, nos seus diversos segmentos de atividade econômica, que são 7, né? Agropecuário, evidentemente, nosso estado pela matriz econômica muito forte, financeiro, né? As cooperativas de crédito, saúde, transportes, habitacional, enfim, são 7 ramos de segmento econômico que as cooperativas têm atuação. No nosso estado são mais de 100 cooperativas. E bem diversificado, né? Bem diversificada, né? Eu conversava aqui antes com você e esse modelo da cooperação, das pessoas se juntarem para um empreendimento diferente daquele convencional que nós temos aí no mercado. E diretamente a sua pergunta, né? As cooperativas, assim como toda a sociedade sul-mato-grossense, brasileira, mundial, né, estarrecida com o momento atual, que tem tudo a ver a solução com a causa cooperativa. Sabe, Ginês, a gente tem empregado muito isso, as cooperativas têm feito um excelente trabalho em todas as 7 modalidades econômicas que eu falei agora há pouco, porque as pessoas precisam se juntarem, precisam colaborarem e, acima de tudo, precisa cooperar. E cooperar nesse momento é todos num sentido único, preservação da vida. Como a atividade cooperativa tem tudo a ver com as pessoas se juntarem para, através do social, atingir o econômico, trazer bons resultados, porque a cooperativa é uma entidade privada, uma sociedade fechada, que só pode tratar com os sócios, com o dono do negócio, que não objetiva lucro. A cooperativa, como CNPJ, não objetiva lucro. Ela objetiva resultado econômico para os seus associados. Ou seja, é a sociedade em bloco se juntando para trazer bons atividades daquilo que ela faz, seja no transporte, no agronegócio, na pecuária, as pessoas no ramo da atividade financeira, né? Todo mundo mexe de alguma forma com dinheiro. E nesse momento é a preservação da saúde, é a preservação da vida. E a cooperativa, o modelo da atividade econômica, os conceitos, a doutrina, a filosofia do cooperativismo é das pessoas se defenderem em bloco. E agora é defender em bloco, distante 1 metro, 2 metros, né? Um do outro. Isso até é bastante diferente, porque principalmente para nós latinos e brasileiros, temos os costumes de nos abraçar. Exato. E eu entrei aqui agora no complexo da CBN em Campo Grande e todos dei de cotovelo com todo mundo. Né? Os protocolos estão mudando. Os protocolos não é aquele cotovelada lá do futebol. Então, ou seja, as pessoas estão se respeitando, né? Eu acho que isso é o Brasil e nós vamos passar esta onda, porque nós somos bastante otimistas, o cooperativismo. Esta onda vai passar. Vamos ser muito diferente ali do outro lado, mas ela vai passar. E nós, ao sairmos, vamos sair muito melhor do que nela chegamos. Celso, o senhor já trouxe aí desde o começo essa expectativa de esperança e de otimismo, né? Falando um pouquinho ainda sobre a OCB, que é a Organização das Cooperativas, foram citados aí 7 segmentos. Já deu para ter um panorama quais os segmentos que foram, de certa forma, mais afetados e que exigem aí um trabalho maior de recomposição, até para poder analisar melhor o momento?
Olha, o setor que mais está sendo, vamos dizer assim, com dificuldade para enfrentar esse desafio, né, transpor esse desafio momentâneo é o transporte. O setor do transporte, porque as cooperativas que nós temos dessa atividade, seja ela de táxi ou de micro-ônibus, de transporte de pessoas ou até de transporte de cargas, eles estão passando uma dificuldade muito grande porque os nossos clientes sumiram, não tem mais. O outro setor que tem uma atividade que permeia todas as demais é o financeiro, são as cooperativas de crédito, por conta de que as cooperativas de crédito têm atividade em todos os segmentos, do micro, do pequeno, da pessoa física, do grande, do produtor grande, do pequeno, do micro, da agricultura familiar, né? O Sicredi, por exemplo, é o maior agente repassador de recursos do Pronaf, no Brasil inteiro, né? Aqui no estado não é diferente. Só que o nosso pequeno empresário, principalmente, está com dificuldade para tocar o teu negócio. E aí ele vai se valer das reservas, das atividades que tem na sua cooperativa de crédito. Então, o sistema financeiro, e nós temos 4 modelos de atuação de cooperativa de crédito aqui no estado, né? E todas elas com muitas dificuldades para poder enfrentar com seus recursos próprios tudo isso. O que tem é algumas linhas de crédito e que estão sendo trabalhadas, né? Para ser também atendida pelas cooperativas de crédito, como as demais instituições do mercado financeiro. Outro setor que tem algumas dificuldades é o próprio setor do agronegócio, né? Em questão dos seus insumos, né? Porque a agroindústria, que nós temos grandes agroindústrias do cooperativismo, seja na carne suína, seja no processamento da soja, elas estão operando, evidentemente, de forma adequada para o momento, né? Com suas cargas de capacidade produtiva um pouco reduzida, né? Por conta da própria forma de aglomeração, e atendendo, cada município tem um modelo, né, de fazer as suas restrições, e as cooperativas, assim como todas as demais empresas, estão passando por algumas dificuldades no dia a dia da sua atividade. Ô Celso, antes da gente ir para o ramo financeiro, que é o que afeta a maior parte das pessoas, exatamente, né? A parte do corpo humano que mais dói, exatamente, né, é o bolso. E aí a gente vai também entrar no assunto do Sicredi, mas só aprofundando um pouquinho mais essa sua fala de um cooperativismo mais geral, em relação à parte do agro, né? O agro, a gente percebe, pelo menos o que a gente tem visto, não sente diretamente como comércio, por exemplo, né? E a produção está seguindo, está tentando ser, porque precisa abastecer, precisa produzir para poder dar conta e até para evitar outros problemas consequentes. Você acha que o agro, no sentido desse cenário, deve passar mais ileso do que outros segmentos? Olha, pela própria atividade, nos parece que sim. Tá? Ontem, inclusive sendo um motor aí desse relançamento da economia. Em primeira mão, até ontem, ficamos das 15 horas, horário Mato Grosso Sul, até 16h30, numa videoconferência com os dirigentes das OCBs brasileiras e a OCB nacional, com a ministra Tereza Cristina, em que alguns gargalos que nós temos, que algumas questões que é assim, né, Ginês? O governo tem feito as suas medidas, o Ministério da Agricultura tem feito as suas medidas, só que entre ter a publicação lá pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia, de uma certa resolução, né? E aí o produtor rural lá de Naviraí acessar na cooperativa ou na sua instituição financeira aquela medida que seja de postergação de pagamento de uma linha de investimento, de um custeio agropecuário, demora. E a nossa reclamação... É o time, né? É o time. A nossa reclamação era exatamente essa, para que não frustre o que você acabou de falar. Porque a grande sustentadora atividade econômica, sustentadora da nossa balança comercial é o agronegócio brasileiro, né? Tem sido assim ao longo de alguns anos. E isso está desenhado para que se passe com a pandemia também, porque nós somos um país essencialmente produtor de alimentos. E neste momento, o que nós estamos vendo mundo afora, né, no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, é carência de pessoas com fome.
E nós somos o país produtor de alimento e nós estamos imbuídos desse processo. As cooperativas, e ontem, após a reunião com a ministra, o nosso presidente Márcio Freitas nos incumbiu nas OCBs de todo o Brasil para fazer esses trabalhos, né, de buscar alternativas através das nossas quase 8 mil cooperativas no Brasil de distribuir alimento, de alguma forma. Inclusive no começo da pandemia, como tudo ainda era muito incerto e muito aquele clima de pânico até. Exato. Agora imagine se chegasse a faltar alimento. Isso. Seria um outro problema ainda muito mais grave, né? Pelo menos a gente não viu e possivelmente não teremos esse problema. Inclusive nós entrevistamos aqui a Tereza Cristina, ela deu essa garantia de que não haveria, e a gente não percebe isso. Não percebe. Alguns produtos sim estão faltando, sim, mas em relação a desabastecimento, isso possivelmente não aconteça. Provavelmente nós teremos um ou outra município, ou localidade, ou comunidade que pode faltar um ou outro produto do dia a dia, né? Mas que tem capacidade de substituição, com certeza, por outros fatores. Transporte, por exemplo, né? Alguma questão de armazenagem ou de embalagem, por exemplo, né, na área da indústria, né, apesar que a indústria também está muito, do agronegócio cooperativo está muito forte, como eu falei agora há pouco, estão com a sua capacidade de produtiva um pouco baixa por conta das questões, evidentemente, de produtividade e de aglomeração. Mas eu não tenho dúvida que o setor agro vai ter as suas dificuldades, né, e ele vai ser um passo depois, que é exatamente no mundo financeiro. Porque pode, e o que está acontecendo, né? Aquele que depende de importação de insumo, o dólar praticamente inviabiliza o negócio dele. O contrário de quem está exportando. O dólar aumenta, né? Só que como ele precisa também do insumo, isso acaba equilibrando. Mas o agro, ele tem uma atividade e um agente muito, muito importante, né? Que a gente sempre combina com ele e ele fura com a gente. Que é São Pedro. Tem a questão do tempo, né? A questão das chuvas ou do clima, que não, né? Então nós temos também que contar com isso, né? Está desenhado para o nosso estado, né? Um pouco mais de frio este ano, né? De um clima mais intenso nessa área. O Rio Grande do Sul acabou de ter um problema forte de seca, né? Então o Brasil é dessa forma, né? Mas eu não tenho dúvida que o setor agro vai de novo corresponder. E uma medida que foi proposta nossa aqui no Mato Grosso do Sul, e a ministra ontem achou boa, e os demais companheiros do Brasil inteiro, de conversar com o ministro Guedes, da área da economia, para ver se antecipa, né, o Plano Safra 2020-2021, para antecipar as linhas de crédito, algumas questões. A gente sabe da dificuldade, né, não tem o que fazer. O governo brasileiro está num caminho certo de se endividar agora, que não tem outro jeito, ele se endivida, né, e depois a sociedade paga, porque de qualquer forma quem vai pagar é a sociedade, né, mas é para salvar a própria sociedade. Então é um ato de governo que tem que ser feito, e uma delas nós estamos pedindo para ver se antecipa as questões do Plano Safra, para exatamente na tua primeira fala aqui, o agro que produz alimento passar mais incólume desta fase. Quanto menos solavanco, melhor. Quanto menos solavanco ali, porque ali produz alimento, né? Que é condição mínima de sobrevivência. Ô Celso, me permita explorar essa sua conversa ontem com a ministra. Pois não. Já existe algo definido, né? Assim como há para outros segmentos, né? Esse foi um pedido que foi feito de uma possível antecipação, né, para o custeio do Plano Safra. Agora, já existe algo concreto destinado para as cooperativas, que foi definido nesses planos todos que o governo federal vem anunciando? Tem sim. Tem já algumas resoluções que partiram do próprio Banco Central, né, liberando algumas linhas de crédito, tanto para as cooperativas como para os produtores em CPF, né? Mas também isso é para todo o setor, não é só para as cooperativas, né? É que tem algumas linhas que são direcionadas para as cooperativas, em especial as cooperativas de produção, né? Da área do agronegócio, onde estão... vamos pegar aqui em São Gabriel, por exemplo, tem uma grande cooperativa que atua ali e ela pega aquele recurso e numa cédula mãe que a gente fala, e depois faz as cédulas filhas para os produtores, para que eles não parem a sua atividade lá e a sua cultura continue, né?
porque precisa abastecer o frigorífico de suíno, para que nós possamos ir no supermercado e ter os produtos derivados ali do processamento dessa atividade, por exemplo, de proteína animal. E assim outras, né? Então tem diversas aí, tem sim, e tem dado resultado. O desafio maior está nesse fluxo que eu falei agora há pouco, né, entre a decisão lá no Congresso, que tem medidas provisórias, etc., o Banco Central regulamentar, isso tudo para chegar lá na ponta. Às vezes tem um lapso de tempo aí que é o que a ministra, junto com o seu secretariado ontem, 5 mil, e junto com o nosso presidente Márcio até, num documento que se deve encaminhar para o Guedes para encurtar isso. Que é a normatização. A normatização. E nesse momento, e aí cabe um elogio aqui, algumas essas questões burocráticas públicas, que são normais, né? Eles têm sim encurtado, o próprio STF tem feito até reunião, ontem eu estava observando, né? Isso é uma coisa que vai mudar muito no mundo, né? Uma reunião do STF virtual. Exato. Né? Muito bacana isso, as pessoas imbuídas do propósito único de minimizar ao máximo, né? Minimizar ao máximo as consequências dessa pandemia. Vamos falar um pouquinho mais do setor financeiro, né? Que é o momento que as pessoas estão aí buscando, inclusive a gente vem conversando com vários dirigentes de vários segmentos, principalmente da área comercial, e todos relatam essa situação que você colocou, que é a questão desse timing, dessa demora do anúncio até chegar na ponta, né? Inclusive o Sebrae falou isso também no cenário CBN, dizendo que se demorar mais 20, 30 dias já não vai ser mais necessário. Exatamente. Né? E como que está isso do ponto de vista, vamos falar agora de Sicredi, né, no qual você também é presidente do Sicredi MS, como que está essa situação? Tem os links, né, os vínculos com o governo federal, mas o Sicredi também tem a sua política financeira. Como que está nesse momento tudo isso? Isso. Como nós falamos ali no começo, a parte que mais dói no corpo humano é o bolso. E lá na empresa é o setor financeiro, é a tesouraria, né? É o caixa da empresa. Ali é que acontece tudo, é ali. Que faltou o dinheiro, faltou o recurso ali, a empresa não tem como dar continuidade à sua atividade. E aí, em especial o Sicredi, por ser um trabalho cooperativo, tem feito... Ginês, uma fórmula muito interessante que é de educação financeira. O recurso que tem na ação financeira, cooperativa ou não é da instituição, é da sociedade. Se de um lado tem o depositante que coloca os recursos lá, do outro lado tem os tomadores, né? Então, e a instituição financeira, cooperativa ou não, é a intermediadora disso. Ela pega um dinheiro de quem aplica, né? Paga para ele né? E cobra do outro. Entre que eu pago e o que eu cobro é que tem as brigas dos juros. Pô, mas eu pago 3%, 4%, 5% ao ano e cobro 60% no cheque especial. Tem que entender bem como é que funciona isso. De qualquer forma, a responsabilidade que tem hoje os gerentes, os administradores, os gestores de gestão financeira é muito grande. Porque tudo que nós não queremos... Tudo que não pode acontecer é uma crise no sistema financeiro nacional. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem. Eu tenho convicção, 100% de certeza, de que diante da robustez que tem o sistema financeiro brasileiro, nós precisaria acontecer mais umas 3 ou 4 pandemias para poder nós termos um rompimento, vamos dizer assim, da cadeia do sistema financeiro brasileiro. Até porque a gente percebe movimentos, né, não só de empresários, mas de pessoas que têm recursos, no momento de incerteza, elas acabam fazendo saques, pulverizando, preocupado com possível colapso. Isso. Né, e pelo que você avalia e enxerga... Tanto do ponto de vista da estrutura financeira do Brasil hoje, isso, né, que vem, é diferente de... Né, quem já passou por plano Collor sabe como é. Isso mesmo. Então, nós passamos quase que ilesos da crise de 2008. Por quê? Por conta da nossa sistemática nacional. Aí cabe aqui algo que tem acontecido no nosso sistema de
de controle, né, e de fiscalização, controlador do sistema monetário brasileiro, que é o Banco Central. O Banco Central tem feito, né, ao longo dos últimos anos, independente de governos, a gente pode ver, os ouvintes podem constatar isso, não tem interferência, né, seja de qualquer governo, de esquerda, de direita, de centro, o Banco Central tem sido uma instituição, ainda falta algumas questões normativas melhorarem, mas extremamente independente, onde ele é técnico. E o sistema financeiro das cooperativas estão nessa mesma esteira, ainda mais sólidas, porque elas são solidárias entre si, em especial o Sicredi. Se a nossa cooperativa aqui de Mato Grosso do Sul, as 5 cooperativas que nós temos aqui, tivermos algumas dificuldades de recursos, etc., nós temos o Brasil inteiro, mais 100 cooperativas que são diferentes, né? A própria crise hoje, a pandemia, atinge diferente a cooperativa aqui em Campo Grande, de lá de Cuiabá, de lá de Sorriso, de lá de Palmas, porque as situações são diferentes. A atividade econômica é diferente do interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, né? E assim por diante. Então nós temos um trabalho sistêmico. E o Sicredi tem feito fortemente educação financeira, porque não adianta a pessoa, vamos supor, uma atividade econômica qualquer aqui no estado, aqui em Campo Grande, principalmente um bar. Um bar, a pessoa estava lá, tinha o seu negócio, sua PJ funcionando, e agora as pessoas não podem mais ir no bar. O que vai acontecer? Ele vai fechar essa empresa. Não adianta, ele tem nas suas dívidas, vamos fazer os prolongamentos, as prorrogações, não dá para pôr mais dinheiro. Porque vai pôr mais dinheiro numa coisa que não vai funcionar. Não pode ser assim. A não ser que você vai pôr mais dinheiro numa coisa que vai funcionar. Então esse é o trabalho de educação financeira. E aí, você falou agora há pouco de uma instituição muito importante neste momento de planejamento dentro da sociedade, que é o Sebrae. E o Sebrae tem feito isso. E tem que ser sincero. Meu amigo, meu empresário, a sua atividade tem que parar agora. Para agora. Senão você vai entrar mais para dentro do buraco. Ou o contrário, não, nós vamos te ajudar aqui que nós vamos passar isso. Nós vamos ajudar você a pôr mais uma tábua nessa ponte. Né? Não dá para colocar uma tábua podre e o cara cair dentro do buraco. Aí piorou. Então esse é o trabalho de educação financeira, Ginês. Tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas. E o Sicredi tem feito isso com muita competência, buscando, conversando, atendendo, né? Acima de tudo, dando respostas. Né? E por outro lado, nós temos, como é na área do agro, algumas linhas de investimentos, incentivando, fazendo o cara comprar mais um trator, porque a gente sabe que a atividade dele vai ter resultado e vai vender, e ele vai vir pagar a conta. Porque se eu empresto, vamos pegar a cooperativa, né? O Sicredi, eu empresto um dinheiro para você, Ginês, né? E a nossa Gabriela aqui, que é a nossa assessora que me acompanha lá da OCB, é uma produtora rural, ou um comerciante, ou atividade de comunicação, ela não vem pagar a conta aqui. Quem que paga? Os demais sócios da cooperativa. Porque isso vai gerar um prejuízo na instituição. Né? Então eu, como administrador, por isso que eu falei no começo, tenho uma responsabilidade muito grande em equilibrar esse negócio. Claro que um ou outro negócio, 2%, né, 1,5%, 3%, que é o nível de inadimplência. Claro que nesse momento cresce um pouco, né? Está ainda 4% aí os níveis de inadimplência de mercado. Mas não pode chegar a 10%. Do ponto de vista prático, Celso, para a gente entender também, para quem está nos ouvindo e vendo, essa questão de socorro, né? Porque é o momento de pedir socorro para quem pode ajudar. Não adianta pedir socorro para quem não pode ajudar. Exatamente. Concorda? Exatamente. Tem que bater na porta certa. No caso do Sicredi. E para quem tem condições, e para quem tem essa viabilidade, hoje, que tipo de socorro eu consigo? Né? Além da educação financeira, dessa orientação que é fundamental, mas do ponto de vista prático. Olha, nós estamos aqui, somos parceiros e vamos te ajudar. E as condições disso. Isso. Todas as linhas que nós tínhamos vinham operando e as demais instituições financeiras se mantêm, elas estão lá. A viabilidade, você falou a palavra mágica de uma operação qualquer que seja, viabilidade econômica. Viabilidade econômica. Então a pessoa que está vindo, querendo fazer uma operação de crédito, pedir um socorro, viabilidade econômica, vai ser feita a análise, tenha condições especiais. Carência, né? Antes, se a carência era 30 dias, tem carência de 60, 90. Tá? E o outro é aquele
está devendo, também tem solução para ele, que é suspender o pagamento, aguardar, alongar a dívida, pegar as 2 parcelas que estava vencida ou a mais a do mês que vem e jogar para o final do contrato. Assim, isso é possível. É possível, e cada um tem que ir lá e conversar com o seu gerente. Faça isso. Conversei com Celso Regis, presidente do Sicredi MS e da OCB MS. Esse foi mais um Cenário CBN 2020. Celso, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. 10 horas e 59 minutos. Estamos acabando então mais um CBN Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. A gente volta amanhã. Tchau. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.